nome é André Figueiredo Dobashi, nós estamos aqui na Fazenda Centenário, é uma das duas fazendas da Agrícola Espada. A Agrícola Espada é formada pela Fazenda Centenário e pela Fazenda Nova Estrela, ficam uma ao lado da outra, todas no município de Antônio João, no Mato Grosso do Sul. Eu sou formado em Engenharia Agronômica, eu estudei em Piracicaba, até meus 17 anos eu estudei em Campo Grande, onde eu nasci, depois fui para Piracicaba para fazer Engenharia Agronômica e acabei me especializando em engorda intensiva de gado nos Estados Unidos e depois em integração lavoura-pecuária, onde eu iniciei a minha carreira profissional. Eu me defino como uma pessoa empreendedora, eu gosto do empreendedorismo, eu tenho algumas pessoas que eu me espelho e eu percebo que essas pessoas todas acreditam no potencial dos jovens, na inovação, no empreendedorismo e principalmente na tecnologia. O meu primeiro contato com o agro, ele veio desde cedo. Eu não sou de uma família do agro. Na verdade, eu sou a primeira geração da família que resolveu ir para o agro. Minha família é de médicos. Mas meu pai, a vida inteira, valorizou muito a vida no campo. Ele, inclusive, queria trocar a vida dele de médico pela fazenda. Então, isso motivou a gente. Meu irmão também é do agro. Nós estudamos e moramos junto em Piracicaba. E decidimos seguir o conselho do meu pai de trocar essa vida urbana por uma vida mais campestre, né? Então, resolvemos fazer agronomia. A gente trabalhou e trabalha junto até hoje numa empresa de agricultura de precisão e consultoria, que foi onde eu comecei a minha vida profissional. E depois eu me interessei pela produção. Eu queria colocar os ensinamentos da agronomia em prática e principalmente a minha especialização em gestão de sistemas integrados, né, da agricultura com a pecuária, gerando aí todo esse incremento de produtividade, de sustentabilidade e diminuição de risco. A minha principal motivação vem nas minhas duas filhas. Eu não tenho a pretensão de que elas sigam o meu sonho, porque a agrícola é um sonho do André, né? Como eu disse, fui a primeira geração da minha família a ir para o agro. Se as minhas filhas quiserem ir para outro sentido, navegar em outros mares aí, eu vou dar todo o apoio, assim como meu pai me deu apoio para mudar do ambiente dele e vir para o agro. A influência da família dentro do sistema de produção econômico é total. A gente não pode sair de casa e ter a desconfiança que em casa está passando alguma necessidade, que a gente está devendo em alguma coisa lá. É claro que o tempo é sempre concorrido. Se a gente tivesse a opção de passar o tempo todo com a família, em casa, com os filhos, a gente iria querer. A inspiração do passado, eu acredito que ela não vem do agro, ela vem da vida, né? Meus pais, nós também somos a segunda geração da família no Brasil. Então, minha família, por parte de mãe, saiu lá de Portugal. Meu avô, com 16 anos de idade, veio num navio para o Brasil. Meu avô, por parte de pai, veio com a esposa grávida lá do Japão. E as duas famílias vieram aí, escolheram o estado de São Paulo para se radicarem. E ali se radicando, começaram a trabalhar na lavoura, começaram a trabalhar onde mais se identificaram ali. Meu avô, por parte de mãe, sempre foi viajante. Então, esse espírito de conquistar novos horizontes, curiosidade por novas fronteiras, novos desafios, essa inquietude, né, para ganhar novos ares, foi o que me motivou, o que me traz aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa inquietação dos meus antepassados aí é o que fez nascer a Agrícola Espada. Sem dúvida alguma, o principal desafio enfrentado até aqui foi o início do projeto, né? A gente chegou na região em 2016, muito pouca agricultura na região, uma região de fronteira de países, né? Muito próximo do Paraguai, uma cultura completamente diferente. Mas eu não posso negar que a gente foi muito bem acolhido aqui, tanto pelos povos paraguaios quanto pelos brasileiros que aqui se radicaram e fizeram da fronteira o seu lar. Então, o principal desafio não foi conviver com as pessoas, mas sim com esse desafio de instalar uma agrícola em uma região tipicamente de pecuária e, principalmente, também levar a integração da pecuária com a lavoura, porque a gente utiliza esse sistema de integração para diversificar as atividades, minimizar risco, potencializar a intensificação aí
com a agricultura no faturamento da pecuária. Então essa, sem dúvida alguma, foi o maior desafio, essa de implantar dois sistemas completamente diferentes, duas mentalidades dentro de um sistema de produção, onde a gente tenta conviver com duas realidades diferentes, que é esse ambiente mais bucólico da pecuária e esse ambiente mais dinâmico da lavoura, convivendo pacificamente, todos em prol de um desfrute, de um faturamento, de uma sustentabilidade econômica e social dentro da fazenda. A ideia de sustentabilidade é a perpetuação de um sistema. Sustentável é aquilo que pode ser feito para sempre, de uma maneira que tenha governança, que tenha justiça social, mas a gente fala de justiça tentando ser justo em todos os sentidos, né? Com a própria natureza, com a produção, com a economia. E isso, para mim, é sustentabilidade, né? Dentro do ambiente de produção, você conseguir gerar proventos sociais, proventos na governança e fazer com que isso se repita ao longo dos anos. O solo, para mim, é a base de tudo, né? A saúde de toda a semeadura e de toda a colheita está no solo. A Agrícola Espada, ela é propositalmente batizada pelas iniciais de tudo isso, né? Sistema de Produção de Alimentos e Desenvolvimento Agropecuário. E começa pelo solo. A gente tenta diagnosticar toda a saúde do solo, prover o que está faltando, melhorar o que tá bom e, com isso, fazer uma boa semeadura para lá no final fazer a colheita de tudo aquilo que a gente semeou. A jornada Procarbono foi muito interessante para mim, porque quando chegou toda a plataforma, né? Porque o movimento, o programa, o projeto Procarbono, ele não é simplesmente você mensurar a quantidade de carbono que o solo sequestra nesse sistema de produção, mas é todo um sistema de acreditação da tecnologia. Então, tem o Field View, que faz com que a gente coloque todas as operações dentro de uma mesma plataforma. Isso para mim foi fantástico a hora que eu vi todas as máquinas podendo ser agregadas numa única plataforma de tecnologia aí, para que a gente pudesse acompanhar essas operações em tempo real, né, desde que você tenha conectividade. E principalmente gerando dados, né? A gente consegue gerar dados mensurando esse sequestro de carbono que acontece com a produção das culturas, né? Em ciclo, né? Então você tira a soja, já vem com o milho integrado com a braquiária, aí tirou o milho, a braquiária já cresceu, você tem um sistema de pastejo ali combinado com uma fertilização, um pastejo rotacionado, com as aguadas artificiais ali, fazendo o gado pastejar com uma verdadeira colhedeira, e isso tudo vai sendo mensurado, todo o sequestro de carbono, quanto você consegue agregar de matéria orgânica ao solo, a profundidade que isso está sendo atingida. Isso com certeza é uma prova da sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Então, quando a gente vê uma empresa do calibre da Bayer acreditando nesse projeto e colocando nas mãos do produtor a ferramenta que ele pode comprovar para a sociedade de que o trabalho da produção é sustentável, é econômico, é justo, é socialmente viável, né? E isso traz para a gente uma ideia muito clara do que o que a gente está fazendo é realmente a coisa correta.